Bora lá, aqui, vem pra cá. Aí, aqui, sobe, 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 sobe. Aí, desce, desce, desce. Desce, corre, 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 corre. Aí, volta, volta. Aí. Eu vou me divertir com esse negócio aqui hoje. Vamos lá. O dom de profecia continua em nossos dias? Será que há continuidade dos dons? Quer saber mais sobre esse assunto? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Uma semana lotada de trabalho, de coisa para fazer, e consegui aqui parar um momentinho para poder gravar a continuação desta série. E falando em trabalho, quero convidar você a conhecer o meu distrito, o distrito de Monte Azul Paulista. Nós temos várias igrejas aqui no distrito. Está passando aqui o endereço da igreja de Monte Azul Paulista e também da cidade de Bebedouro. Venha fazer uma visita aqui para nós aos sábados, domingos, quarta-feira. Você será muito bem-vindo. Eu percebi que o vídeo passado já não teve muita visualização, né? Parece que o pessoal gosta mais de ver treta, mas tudo bem. Eu estou gravando esse vídeo aqui porque é algo para mim, é uma realização própria. Então, se você não assistiu a parte 1 desta série, tá aqui, ó, para você assistir, tá bom? Vai lá, assiste. Mas eu vou para lá, a câmera vai também, né? Eu tô com uma, ó. Ei, rapaz, pastor Sérgio Monteiro tem que ver essa daqui, viu? Essa é nova, né? Muito bem, gente. Essa série aqui, ela tem como objetivo falar sobre o dom de profecia, né? Como foi manifestado no passado, a continuidade dos dons. No próximo episódio da série, eu vou tratar agora da manifestação do dom de profecia em Ellen White. Então será interessante, é muito bom. Se você está assistindo esse vídeo aqui, que é o número 2, assista o número 1, ok? Então tem esse, vai ter mais um, o 3, e teremos um quarto vídeo, um extra aí, que vai ser interessante, tá bom? Então deu muito trabalho, muita pesquisa, e eu estou muito feliz porque eu estou revisitando vários outros materiais, né, que já li no passado, mas hoje estou tendo acesso a eles, é muito bom, ok? Então, gente, é uma série muito importante para mim, espero que você goste. Se você quiser compartilhar, né, esse vídeo aí para os amigos, ou esse material, o PDF do PowerPoint que eu vou apresentar para você aqui, assim como eu fiz no vídeo passado, você pode pegar no link da descrição aqui, você entra no grupo do Telegram. Falando nisso, o pessoal do Telegram tá bravo comigo lá, porque eu fiquei sumido, tem um monte de mensagem lá e eu acabei nem vendo. Mas enfim, lá no grupo do Telegram, você vai entrar lá e vai baixar o PowerPoint não, o PDF com todas as referências bibliográficas, com todos os textos certinho lá, você pode utilizar para você passar na sua igreja aí, tá bom? Muito bem, bora lá então. Vamos falar então sobre a continuidade do dom de profecia, né? Deixa eu pôr aqui na tela. Olha aqui, beleza, tá aqui. Olha lá, a câmera vai... É muito engraçado isso, gente. Mas vamos lá, eu preciso me achar uma posição aqui para que... para não aparecer mais aqui. Vamos ver se eu consigo aqui, vamos administrar isso aqui. Aí, beleza. Tá bom? Eu acho que dá certo de eu falar aqui. Eu acho que vou diminuir um pouco isso aqui, senão... Ou senão eu vou diminuir eu aqui, né? Não sei como que eu vou diminuir o eu aqui, mas... jogar ele mais pra cima aqui. Aí, acho que é aqui. Beleza. Tá bom, bora lá. Aqui a canetinha, tudo certinho, preparados. Então vamos lá falar sobre a continuidade do dom profético, né? Muito bem. Como podemos iniciar aqui, né? Falando então, colocando algumas bases aqui para o nosso estudo, né? O dom de profecia é a manifestação do Espírito Santo, amplamente descrita nas Escrituras como uma forma de comunicação divina. E presta atenção, eu até marquei aqui para você ver que é importante, né? Para que o dom de profecia, né? Edificação, exortação e consolação da igreja. Nós temos que perder esse costume de, quando pensar em profeta, pensar só em visionário, né? De prever futuro, né? A gente pensa em profeta dessa maneira. Esquece isso. Isso é uma das funções do profeta, ok?
O tema da continuidade do dom profético, especialmente do dom de profecia, suscita debates intensos entre cristãos de diferentes tradições. Inicialmente destacamos os principais argumentos daqueles que defendem a cessação dos dons espirituais após o período apostólico. Então existe um grupo de pessoas que acreditam que após os apóstolos não tem mais dom de profecia, não tem mais profetas, né? São chamados de cessacionista. E tem os continuistas, que acreditam que os dons eles continuam. Eu sou um deles, né? E deixa eu tentar fazer aqui uma diferenciação, né? Rapidinho que eu consigo fazer. Bom, eu acredito na continuação dos dons, né? Mas eu acredito que os dons, eles, com o passar do tempo, eles vão diminuindo. Como assim? Conforme é porque o dom de profecia, ou os dons, eles servem para a pregação do evangelho, né, e edificar a igreja. Então, certos dons milagrosos, né, de prodígios, de sinais, eles acompanharam os profetas, os apóstolos ali, para confirmar a pregação do evangelho, com sinais. Isso está lá em Marcos, se eu não estou enganado, em Marcos. Mas enfim, em Atos dos Apóstolos também, né? Então, conforme o evangelho vai avançando, o maior milagre não são curas e prodígios, né? É a transformação daqueles que recebem o evangelho, ok? Então existe uma diminuição dos dons em lugares já alcançados. Porém, todavia, entretanto, ainda existem dons, né? Mas numa frequência menor. Por exemplo, os profetas eles são levantados para exortar, edificar, consolar, fazer com que a igreja volte para a lei de Deus, volte para as escrituras, quando existe um momento de confusão, um momento em que a igreja está meio que perdida, desorientada. Então Deus levanta um profeta para que eles voltem a estudar, voltem a buscar, voltem à fidelidade à lei de Deus, ok? Então assim, o que estou dizendo? Que em lugares em que o evangelho está para ser alcançado, eu creio que as manifestações dos dons eles são muito mais poderosos e evidentes. Mas lugares que já estão alcançados, né, existem os dons para a manutenção da igreja, a edificação, a consolação, ok? Então, eu não creio, né, que hoje a igreja esteja vivendo aquilo que viveu em Atos dos Apóstolos, ok? Percebe a diferença aí, né? Sou continuista, né? Poderia entrar como um continuista moderado? Talvez seja isso, né? Enfim, vamos voltar aqui para a tela, né? Espero que eu expliquei, não compliquei, né? Vamos lá, continuando aqui. Vamos falar sobre os argumentos da cessação dos dons, né? O argumento deles é o seguinte: o argumento da completude do cânon, né, do cânon sagrado. Segundo esse argumento, após o fechamento do cânon bíblico, especialmente com a conclusão do Novo Testamento, os dons extraordinários, incluindo o dom profético, cessariam. E o texto que eles usam é 1 Coríntios capítulo 13. Depois eu vou mostrar o texto aqui para vocês, tá? Outro argumento aí, que é o argumento histórico, defende que após os primeiros séculos cristãos, há uma evidente diminuição, como eu falei, dos relatos sobre a manifestação profética legítima. Tá, até esse argumento aqui fala de diminuição, né? Mas alguns falam extinção. Continuando. Tem o argumento da suficiência das escrituras. Aponta que as escrituras seriam plenamente suficientes para instruir o povo de Deus, eliminando a necessidade de novas revelações. Veja, nós acreditamos no sola escritura. Sola escritura, o princípio é que a Bíblia é a única regra de fé, a Bíblia se explica e que não há uma nova luz. Porém, todavia, entretanto, Deus continua ainda se manifestando, revelando ao seu povo, não novas verdades, né? Então, deixa eu destacar aqui, não novas verdades, mas entendimento das verdades já reveladas, entende? Então, assim, eu busco inspiração, né, revelação nas escrituras e base doutrinária. Mas os profetas e a igreja, ela tem o dom para continuar edificando, orientando e inspirando as pessoas.
ok? Então, crer no sola escritura não anula experiências e revelações e inspirações fora da escritura, ok? A escritura é a única revelação de fé e prática, ok? Mas fora dela também tem revelações, que não é regra e fé e prática e doutrina. Percebe a diferença? Então tá, vamos continuar aqui. Muito bem. Aqui o texto, né? O texto de 1 Coríntios capítulo 13. Olha que interessante, diz assim, ó: o amor jamais acaba, Paulo falando. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Então, incompleto é a profecia, então ela vai ser aniquilada. E as pessoas entendem que esse completo, quando vier o completo, é o fechamento do cânon sagrado, ou seja, dos 66 livros da Bíblia. Sendo assim, terminou os apóstolos, terminou a escrita do Novo Testamento, juntou Novo e Antigo, não tem mais revelação, não tem mais inspiração, acabou ali, né? Porque eles usam esse texto aqui para dizer que chegou o completo. No caso, o completo é a revelação plena das Escrituras, o cânon sagrado se fecha, então não tem mais profetas. Esses são os argumentos, né? Vamos falar sobre isso. Fragilidade dos argumentos cessacionistas. Vamos lá. Primeiro, interpretação equivocada de 1 Coríntios 13. Por quê? Apesar da sua aparente força, esses argumentos apresentam fragilidades bíblicas e históricas. Por exemplo, o texto de 1 Coríntios 13 não afirma explicitamente que o dom de profecia cessaria com o fechamento do cânon bíblico. O perfeito mencionado provavelmente refere-se à vinda do Cristo, quando tudo for plenamente revelado. E para mim faz total sentido, né? Paulo está falando da vinda do Messias, quando ele vem restaurar, e aí então nós o veremos como ele é, né? Não está falando de cânon das Sagradas Escrituras, tá? Muito bem. Outro argumento. Respaldo teológico. Wayne Grudem, um baita no escritor que escreve, não é adventista, tá bom? Aliás, eu acho que eu tenho uma referência aqui bibliográfica que eu pus nessa palestra, na outra eu não coloquei nenhuma, mas uma só aqui, depois vocês vão ver que é um adventista. O resto é todos não adventistas. Wayne Grudem diz o seguinte, ó: a interpretação que afirma que o perfeito, né, seja o fechamento do cânon bíblico, não encontra suporte e consistência nas escrituras, nem na hermenêutica cristã histórica, né? Um especialista aí em dom de profecia. Entendimento bíblico do dom de profecia. Biblicamente, o dom de profecia refere-se a uma comunicação inspirada pelo Espírito Santo com o propósito do que, gente? Gravem aí: edificação, exortação, consolação da igreja, ok? Não se trata de acréscimo às escrituras, mas da orientação específica aplicável, olha aí, ó, ao contexto local da igreja. Então, eu creio, como a Bíblia apresenta, que o dom de profecia ainda está em nosso meio. Por quê? Porque ainda a igreja está se edificando, ainda a igreja é militante, ela precisa de orientação e inspiração, não de nova luz. Esqueçam isso, né? Os profetas não estão aqui para revelar nova luz. Os profetas modernos, eles estão aqui para nos orientar, nos inspirar, nos levar à palavra de Deus. Essa é a função do profeta. Não ficar revelando RG, CPF, né? Fazendo previsões absurdas aí, ok? Muito bem, vamos avançar aí. Fundamento bíblico, o dom profético no Novo Testamento. Vamos lá. Propósito do dom de profecia e discernimento necessário. Então vamos lá. A profecia no Novo Testamento é um dom espiritual que visa comunicar uma mensagem divina relevante, ó, ao contexto da comunidade cristã. Tá vendo? Porque eu creio, gente, que Deus falou no passado e Ele continua falando hoje. Como que eu posso dizer isso? A Bíblia é um livro. É um livro, ok, que quando é a palavra de Deus, e quando eu leio, é Deus falando comigo. Ok, é uma experiência que eu tenho ali, né? Mas o dom de profecia faz com que essa experiência, ou essa revelação,
ou essa presença de Deus, ela seja mais palpável. Não sei se você me entende, porque é um relacionamento pessoal, né, de um ser humano para com outro ser humano, não de um livro e letras, mas de um ser humano para um ser humano, né? Eu vejo como importante isso, né? Muito bem, onde eu parei aqui? Na igreja contemporânea, o dom de profecia pode se manifestar através, olha lá, da pregação inspirada, né? Olha só, quantas vezes você foi na igreja, escutou um sermão que aquilo cortou o teu coração, que aquilo confortou, né? E trouxe mudanças para a tua vida, né? Você fez reflexão. Então, dizer que isso não é inspirado, né? Então, poxa, é desmerecer ou desacreditar, ou dar um descrédito, né, ao que a Bíblia apresenta como ação do Espírito ainda hoje, né? Muito bem, o que mais? A pregação inspirada, aconselhamento espiritual, né? Eu tive experiências assim, né? De que Deus me usou para poder orientar, consolar, confortar. Ah, pastor, então você é um profeta? Posso dizer que um tipo de profeta sim, mas não nos padrões canônicos, né? Não sou, né? Dos não canônicos, eu também não estou nesse nível, né? Mas eu creio que Deus tem me usado. E o dom de profecia, ele é manifestado, ele pode ser manifestado pontualmente, mas também pode ser manifestado de maneira longínqua, né? No ministério mais longo, é Deus que dá, o Espírito Santo dá quando Ele quiser, da maneira que Ele quiser, como Ele apraz. É assim que funciona. Muito bem, aconselhamento espiritual e orientação específica revelada por Deus. A igreja local deve sempre subordinar as profecias à autoridade bíblica. Discernimento cuidadosamente conforme instruído nas Escrituras. É a base nossa aí. Fundamentação bíblica e o dom profético no Novo Testamento. Vamos lá, continuando. Capacitação do Espírito. Fantástico isso, ó. O Novo Testamento apresenta o dom de profecia como uma capacitação do Espírito Santo para edificar, exortar, consolar. Paulo encoraja os crentes a buscar esse dom, seguir o amor, olha só, e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de quê? Profetizar. Interessante. Mais fundamento. Linda essa imagem, né? Adorei, viu? Um jovem pregando, né? Uma criança, um adolescente, né? Continuidade bíblica. Em Efésios 4, Paulo menciona que Cristo concedeu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, até que todos cheguemos à unidade da fé. Você chegou à unidade da fé? Não. Nós estamos numa caminhada e nós precisamos desses dons. A expressão até que sugere a continuidade desses dons até a maturidade plena da igreja, indicando que o dom de profecia não estava limitado à era apostólica. Em Atos, capítulo 2, é claro ao mencionar que e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas, o quê? Profetizarão. Já em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo defende que a continuidade seria presente na era cristã ao dizer: não apagueis o espírito, não desprezei as profecias, examinai tudo e retende o que é bom. É muito claro isso, né? É muito claro. Vamos lá. Profetas não canônicos. Eu fiz uma pesquisa na Bíblia, achei alguns, relembrei alguns, né? Ô câmera, desce aqui para mim, câmera, desce aqui, isso, desce aqui. E relembrei alguns aqui. Deixa eu vir para cá. Vem para cá, câmera. Vem para cá que eu tô fugindo. Isso, aqui, fica aí. Fica aí, câmera. Aí, desce aqui, câmera. Desce aqui. Tá bom. Tá bom. Aí, pronto. Então vamos lá. Vamos ver alguns profetas não canônicos nas Escrituras. Você vai lembrar de alguns e vai se surpreender com outros. Vamos lá. Temos a Miriam e Arão também. Podia ter colocado Arão aqui, né? Mas Miriam foi chamada de profeta, né? Profetiza, né? Temos os 70 anciãos, né? Que o Espírito desce sobre eles profetizam. E aí 2 lá, Beleade e Malá, não sei das contas lá. Tem outro também que profetizam, né? Aí Josué chega para Moisés e fala assim: ô Moisés, estão profetizando lá. Aí Moisés fala assim: rapaz, vocês estão com ciúme? Quem dera que se todos profetizassem, né? O que mais?
Natan, o profeta Natan, lembra lá que trocou ideia lá com Davi, aquela coisa toda, né? São profetas não canônicos, não tem livro na Bíblia, o Espírito usou eles tiveram um ministério curto, mas eles foram usados por Deus e profetizaram, né? E gente, quando fala profetizar, entenda, deixa eu voltar aqui, isso aqui é importante. Profetizar, quando eu falo, eles são profetas, eles profetizaram, então você tem que entender que é um pacote. O que é profetizar? É ensinar, orientar, edificar, consolar conforme as Escrituras. E claro, pode ter revelações sobre certas situações para orientar as pessoas, orientar a igreja. E essas revelações precisam ser provadas segundo as Escrituras. Então, profetizar engloba tudo isso, tá bom? Muito bem, voltemos aqui, vai lá. Débora também foi chamada de profetisa, né? De profeta aí, né? Volta aqui na tela, aqui. Uda também, tá aqui os textos para você ir lá ver, né? Mulheres aí, ó. O Gade também, né? Atuou como um conselheiro de Davi, muito interessante. O que mais? Micaías, eu escrevi certo? Micaías, é isso mesmo, né? Profetizou contra o rei Acabe, é isso mesmo. Prevendo sua morte em batalha, é verdade. Elias, gente, olha só, o grande profeta Elias não tem livro na Bíblia, ele não escreveu, ele teve um ministério profético que não precisou escrever, né? As pessoas escreveram sobre a história dele, ok, e tal, né? Mas ele não escreveu o livro na Bíblia, não tem livro dele na Bíblia, né? Muito bem. João Batista, e esse aqui é fantástico, né? Porque o próprio Jesus disse que ele é o maior profeta, né? Fantástico, não escreveu uma palavra, né? E mais, Judas e Silas, em Atos capítulo 15, eles estavam lá exortando, fortalecendo os irmãos com muitas palavras. Profetas que não são canônicos, não têm livros no cano sagrado, né? Muito bem. Eliseu, né, realizou milagres e conselhou reis. Que mais? Simeão e Ana, que profetizaram, lembra quando pegou a criança no colo, tal, lá, Jesus no colo, né? Ágabo, né, profetizou que teria uma fome, né? E aconteceu no ano de Cláudio, o imperador Cláudio, né? E a prisão de Paulo também, né? Interessante. As 4 filhas de Filipe eram reconhecidas pela comunidade ali por profetizar. Então, mulheres e homens recebiam o dom de profecia, né? Autoridade e reconhecimento dos profetas não canônicos. Como entender isso? Bora lá. Autoridade reconhecida. Esses profetas não produziram escritos canônicos, mas tinham autoridade e reconhecimento em seu contexto. Então, Gordon Fee, um baita teólogo aí, escritor, diz o seguinte, ó: o fato de profetas como Ágabo e as filhas de Filipe exercerem ministérios reconhecidos pela igreja primitiva indica claramente a validade e necessidade contínua do dom profético além dos profetas. Ok? É uma autoridade aí, tá? O que mais? A diferença teológica com os profetas canônicos. Importante, presta atenção aqui, tá? Canônicos que escreveram a Bíblia, não canônicos que não escreveram, mas foram também inspirados pelo mesmo Espírito, mesmo grau de inspiração, porém funções diferentes, né? Se são funções diferentes, tem autoridades diferentes, né? Vamos lá. Autoridades. Canônicos têm autoridade escritural, não canônicos, autoridade local. Entende? Eu falo isso para muitos, até os próprios adventistas estranham, né? Ellen White, gente, é autoridade para os adventistas. Como assim, pastor? Mas ela não serve para todo mundo? Serve, mas para aqueles que aceitarem, crerem no dom profético dela, os seus conselhos serão válidos, né? Mas ela não é profeta, ela não foi chamada para ser profeta para o mundo. Interessante isso, né? Deus levantou ela no meio do movimento adventista para orientar o movimento adventista a voltar para a Bíblia. Claro, seus conselhos são bênção para outras pessoas, né? Mas perceba que a autoridade dela está, não vou dizer limitada, mas está mais concentrada para os adventistas. Então tem muito adventista pegando e socando Ellen White nas pessoas. Não faz sentido, ok? Continuando. Registro. Canônicos
seus registros pertencem aos 66 livros da Bíblia, os não canônicos não pertencem, né? Funções: ambos foram porta-voz de Deus, né? Mas com diferentes formas de legado, funções e autoridades. Então, o dom de profecia, ele manifesta de várias maneiras e períodos, e enfim, né? São funções diferentes aí, ok? Avançando. Na patrística, também fiz uma pesquisa e encontrei algumas frases aí dos pais da igreja. Olha aqui, temos aqui o Irineu do terceiro século. Isso, terceiro século, né? Segundo para o terceiro século. Pois ainda agora vemos entre nós irmãos que possuem dons proféticos. Ó, tá aqui, Contra Heresias, livro, tal. No PDF tem mais bibliografia que eu vou mandar para vocês, tá bom? O que mais? Justino o Marte, né, no segundo século, ele diz o seguinte: dentre nós ainda agora existem homens e mulheres que receberam dons do Espírito de Deus. Reconhecimento aí. O que mais? Tertuliano diz o seguinte: vemos visões, mesmo agora, e o Espírito nos conduz. Então, os pais da igreja, aí temos relatos dele falando sobre a continuidade dos dons, né? Agora eu preparei uma lista de 10 escritores, teólogos que não são adventistas, de várias denominações que creem na continuidade dos dons e também do dom de profecia, né? Claro, eles não são uniformes na maneira do dom, da manifestação do dom profético. Alguns são, como eu falei, continuistas moderados, outros eles são continuistas que não moderados, exagerados. Existe uma outra nomenclatura, esqueci aqui. Mas vamos lá. Nós temos o John Wesley, né, já falecido, e ele acreditava no dom profético, né? Então tá aqui o texto, eu não vou ler tudo, mas é impressionante aí, né? John Wesley iniciou o movimento metodista. Martin Lloyd Jones, gente, um baita do escritor. O que você tiver de livro, compre desse homem. Compre. É fantástico, né? Deixa eu ver se eu consigo ler aqui, ó. Nada nas escrituras sugere que Deus deixou de falar profeticamente à sua igreja após os apóstolos. Fantástico. O que mais? O Wayne Grudem, né? Já citei ele aqui, né? Um batista reformado. A profecia no Novo Testamento é um dom que continua a operar, mas deve ser julgado segundo a luz das escrituras. Aí, mesma coisa que eu estou falando, né? Tudo bem. O que mais? John Piper, batista reformado. Como assim, pastor? Ele é um cessacionista, né? Mas ele entende que o dom de profecia, ele permanece. Porém, ele, posso dizer, como ele, Hernandes Dias Lopes e alguns outros reformados, entende que o dom de profecia é a pregação. Diminuiu tanto a manifestação do dom que se limitou a apenas uma pregação. Mas ele crê na continuidade, né? Então tem, os dons espirituais, incluindo a profecia, não cessaram com o fim da era apostólica. Tem todas as referências aqui, ó. A profecia é espontânea, falível e sujeita à avaliação, verdade, mas continua válida para edificar a igreja, ok? O que mais? Sam Storms, né? Eu li pouca coisa sobre ele, mas ele também é uma pessoa que ele acredita, né? Ele examina o dom de profecia e a sua aplicação na igreja atual, né? Também é um teólogo que crê na continuidade. O que mais? O Jack Dare diz o seguinte, ó: historicamente e biblicamente não há fundamento sólido para defender a cessação dos dons proféticos. E aí tem aí a referência bibliográfica para você ver, né? Então são teólogos de peso aí, né? Gordon Fee, né, dispensa apresentação. Ele diz o seguinte, ó, tá pequenininho aqui, vamos ver se eu consigo aqui, eu vou ter que ler por aqui, ó. Fee analisa a teologia paulina do Espírito Santo, dedicando sessões significativas à discussão dos dons espirituais, incluindo a de profecia. Então, nesse livro aqui, citado em inglês aqui, né? Que mais? O Clark Pinnock, o Pinnock, né? Ele diz o seguinte, ó, no livro Flame of Love, ele diz o seguinte: ele explora a atividade contínua do Espírito Santo, incluindo a manifestação de dons como a profecia, e discute a relevância desses dons na teologia contemporânea, né? O que mais? Temos outro aqui, é o Rodman Williams, é um ministro presbiteriano, né? Ele diz o seguinte no livro dele: aborda a continuidade dos dons espirituais com ênfase na profecia e na sua importância na teologia da renovação.
E temos o Greg Kinnear, né? Eu tenho vários livros desse homem aí, interessante, é um teólogo renomado, né? E ele crê na continuação dos dons. Ele diz o seguinte, ó, ele argumenta a favor da continuidade dos dons espirituais, incluindo a profecia, e fornece evidências bíblicas nesse livro aqui, ó, e contemporânea para sua oposição. No capítulo 5, intitulado Our Spiritual Gifts for Today, ou seja, são os o espírito, o dom espiritual para os dias de hoje, né? Onde Kinnear discute a validade atual dos dons espirituais, ok? Então tem uma lista aí de vários teólogos, não é o pastor Adriano, é só os adventistas do sétimo dia, ok? Aplicação prática do dom profético. A gente vai começar agora a descer a ladeira, né? Chegou na questão prática, né? Então vamos lá. Coisa importante, ó. Funções detalhadas do dom profético. Anota aí, né? Presta atenção. Edificação, exortação e consolação, né? Então pode ser que na tua igreja você esteja aí frequentando e tem um irmão que tem bom testemunho, né? Deixa eu tirar até aqui, ó. Isso aqui é importante para você ver, inclusive eu vou tomar água. Então na tua igreja tem um irmão dedicado, estudioso, um homem que o seu testemunho é um testemunho que edifica, é um testemunho que essa pessoa ela contribui com a sociedade, é fiel, é um irmão zeloso, né? E toda vez que ele sobe ao púlpito para pregar, ele ensina, ele exorta, ele fala, ele orienta, ele dá sugestões, ele ensina a igreja. Eu vejo isso como um dom de profecia, né? Mas, pastor, ele não tem visões. Ele não tem visões, ele não vê o futuro, ele não prevê o futuro. É como eu falei para vocês, né? O dom profético, ele tem a sua maneira extraordinária, ou sobrenatural de acontecer quando for necessário. Então eu percebo o seguinte, quando Deus for manifestar algo sobrenatural sobre a igreja, ele vai manifestar sobre esse irmão aí que você conhece, que é um irmão zeloso, estudioso, que vive aquilo que prega, que dá bom testemunho, né? Que quando orienta as pessoas ouve, entende? Então Deus tem maneiras diferentes aí de manifestar esse dom, né? Mas não pense que dom de profecia só se limita a revelações e previsões, né? É bobeira. Olha lá. Continuando. O que mais? Revelação da vontade de Deus, né? Direção e confirmação de chamados. Impressionante isso, né? Tem pessoas que têm esse dom, né? De poder entender os tempos, entender a situação, né? E orientar. Falar, não, igreja, vamos para essa direção. Não, ó, esse é o caminho, né? Eu tenho orado a Deus e Deus tem me impressionado que é esse o caminho, né? O que mais? Características importantes, ó. Não é infalível como as escrituras, né? Como assim, pastor? Como assim? Lembra que a autoridade é local, é temporal, né? Então o profeta ele está exortando para a sua igreja. Então isso que acontece muito com Ellen White, a gente vai ver isso no quarto vídeo, né? Ela é inspirada por Deus para conselhos locais, temporais. Aí vai um cidadão hoje do século XXI, pega aquele conselho para aquela situação e tenta trazer para o século XXI e fala, tá vendo? Ela errou. Não, querido, você que não entende o dom profético, né? Muito bem, volta aqui, câmera. Volta aqui. Aí, vamos lá, continuando. Deve ser julgado pela continuidade, pela palavra, né? Pela comunidade e pela palavra. Ok, verdade. Submetida à autoridade da Bíblia, é importante enfatizar que a profecia contemporânea não substitui nem complementa as escrituras, tá? Mas se submete totalmente às autoridades delas. Profecia hoje não revela doutrinas novas, tá bom? Ok. Mas sim aplicações práticas específicas e circunstanciais das verdades bíblicas já reveladas. É o que eu acabei de falar. Então, assim, o que foi aplicado no tempo de Ellen White das escrituras, da verdade para aquele contexto, tem coisas que hoje não daria para fazer. Vou dar um exemplo aqui, ó. Lá no quando é dada a ordem do sábado, deixa eu voltar aqui a tela aqui, olha lá, rapidinho.
Deus fala assim, ó, se pegar alguém, né, recolhendo lenha no dia de sábado, esse tem que ser apedrejado. Ou se não, o adultério, né? O adultério pegou em adultério também vai ter que ser apedrejado. Hoje não tem como fazer essa aplicação da lei, né? Porque nós estamos em contextos totalmente diferentes. Estamos submissos às leis governamentais que não nos dão autoridade e autonomia para tirar a vida das pessoas. Lembra que aconteceu com Jesus, que jogaram a mulher apanhada em adultério? Era isso que os fariseus queriam fazer. Eles estavam fazendo uma aplicação da lei num contexto diferente. Então cuidado para não fazer isso com o profeta aí, o profeta contemporâneo, né? No caso Ellen White, né? As pessoas pegam conselhos dela lá e jogam e querem socar por goela abaixo aqui, né? Muito bem, vamos lá. Avançando. Princípios e discernimento. Não creiais em todo o espírito, mas provai. Vocês têm que ler, gente. Se Ellen White hoje é criticada, e muito criticada, e ela é criticada porque as pessoas não leem. Então averigue, né? Se tem um irmão que chega para você, tem uma profecia, tem algo que Deus está falando no meu coração, ouça a pessoa, né? Investigue, converse, analise, leia, ouça, né? É importante isso, né? A gente não pode desprezar assim, né? Não pode desprezar. Profecia não substitui o estudo bíblico, verdade, né? Verdade, né? Tem gente que vai na igreja lá porque coloca sobre a igreja, sobre a pregação, a função de alimentar espiritualmente, mas não faz isso em casa, né? Não é isso, né? Agora o texto de Ellen White, único texto aqui de um teólogo é o único texto de um teólogo adventista. Eu coloquei o seguinte, ó: recomendo-vos a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Olha só. Deus prometeu dar visões nos últimos dias. Olha o que ela está falando. Deixa eu baixar aqui para a câmera vir mais aqui. Não para uma nova regra de fé. Olha aí. Mas para conforto do seu povo e para corrigir os que se desviam da verdade bíblica. Este é o ministério do profeta moderno, do profeta contemporâneo, do ministério de Ellen White. Então ela está falando isso. Eu sempre falo aqui, o problema não é Ellen White e não são seus escritos, são seus intérpretes. E muitos desses erros partem, infelizmente, de nós adventistas por não saber lidar com esse tipo de situação. Nós temos um privilégio tremendo de ter o dom de profecia manifestado em nossa comunidade de fé e nós não sabemos lidar com essa bênção de Deus e acabamos distorcendo os conselhos, a inspiração, as orientações dela. É triste isso. Ok? Conclusão, estamos encerrando e olha só, o que eu concluo com tudo que eu falei até agora, né? Primeiro, fundamento bíblico. Deixa eu vem para cá a câmera, vem, me segue, isso, parou aí, beleza, aqui, vamos lá. A Bíblia não ensina o cessacionismo, ok? Não cessou. Alguns temem que a continuidade do dom profético possam levar a abusos ou subjetivismo desenfreado. Eu entendo. Tem hoje aí pessoas falando de que são profetas e aqueles absurdos que você está vendo na internet, que isso só traz descrédito ao dom e à palavra de Deus, né? O que mais? No entanto, a solução bíblica não é eliminar o dom, mas regulá-lo claramente pelas orientações bíblicas, como o discernimento comunitário e a submissão da Escritura. Então é isso, gente. Não adianta a gente jogar a criança fora, né, com água suja da bacia. Não é assim. Relevância atual. O dom profético é atual e essencial para a edificação da igreja. Gente, quando eu leio as orientações, agora eu falo de Ellen White, quando eu leio, por exemplo, o Desejo das Nações, quando eu leio o Grande Conflito, quando eu leio os primeiros escritos, parece que, de alguma maneira,
é como se ela estivesse falando no meu tempo, né? Me ajudando a entender as coisas. É muito relevante, gente. É muito relevante. Então, o dom de profecia, conforme vai avançando o tempo, Deus precisa, como posso dizer, se aproximar mais da linguagem contemporânea para poder transmitir sua mensagem. Foi assim no tempo bíblico, foi assim no tempo apostólico, foi assim no tempo da Patrícia, da Idade Média. Enfim, Deus continua se revelando e se adaptando à mensagem para as pessoas entender, porque ele é atual e relevante, ok? O que mais? Vamos lá. Confirmação histórica. A história da igreja confirma manifestações dos dons, inclusive a de profetizar, ok? O que mais? Continuidade. A continuidade do dom profético está fundamentada firmemente nas Escrituras, a história da igreja e os testemunhos contemporâneos. O que mais? Prática cuidadosa. A prática dos dons deve ser cuidadosa e submissa à palavra. Ok? Temos uma regulamentação aí, né? Presença. Né? A presença. Coloquei até um pezinho aqui. Por que eu pus um pezinho? Né? A presença contínua do dom de profecia fortalece a igreja e evidencia o agir vivo e poderoso do Espírito Santo em nosso tempo. Negar esta possibilidade limita perigosamente a atuação divina, privando a igreja moderna de recursos espirituais essenciais, né? E eu lembrei agora de um texto de 2 Crônicas, né, 20:20, que eu nem coloquei no nosso estudo aqui, mas eu queria ler com vocês, tá? Eu queria ler com vocês, então vou pôr na tela. Deixa eu sair da minha câmera aqui. Acho que já terminou, né? Aqui a palestra. Terminou, beleza. Eu vou ler aqui para vocês, né? 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20, né? Na minha conclusão. E aqui vocês vão ver a grande diferença de ouvir os profetas, avaliar as profecias, né? Seguir os conselhos dos profetas, né? E a importância de ter um profeta em nosso meio, né? 2 Crônicas 20, verso 20, diz o seguinte na minha versão, ó. Olha que coisa linda, ó. Diz assim, ó. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20, né? Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: Escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém. Escutem, amigos e seguidores aqui do canal. Escutem isso. Né? Creiam no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. E eu vou dar a razão para vocês no próximo episódio dessa série. As razões porque nós cremos que o dom de profecia foi manifestado em Ellen White. E os benefícios que nós adventistas temos em acreditar, em aceitar, em ouvir, em obedecer os conselhos inspirados desta mulher. Gente, Deus abençoe vocês. Vou ficando por aqui. Agradeço a sua paciência. Aí o vídeo ficou grande, mas tem muito conteúdo. Aproveita aí para você poder estudar, né? E eu vou ficar aqui com a minha câmera para lá e para cá, né? Olha só que legal. Ó. Eu sei, o Sérgio Monteiro vai morrer de inveja, né? Eu sei que ele vai, né? Já tá com inveja de mim na academia aí, né? Eu tô sabendo aí, Sérgio. Tô sabendo, né? Tá bom? Gente, Deus abençoe vocês, né? Nos vemos na próxima semana, se Deus me permitir. E não se esqueçam, Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu, gente! Fui!